conosco nessa noite, Senhor. Fala conosco mais do que o Senhor já falou, mais do que o Senhor já ministrou, mais do que o Senhor já, ó Deus, nos direcionou, ó Deus. Ó Pai, que nessa noite nós possamos ser tocados pela poderosa palavra de Deus. Declaramos, confessamos que a nossa mente está aberta, nosso coração está receptivo para receber a semente da palavra de Deus, sempre viva a semente da palavra de Deus. Ó Deus, eu quero profetizar sobre a vida dessas pessoas nessa noite, que elas nunca mais serão as mesmas, para a glória do Teu nome, pois é o Senhor que faz e pode todas as coisas. Por isso a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a exaltação, pois só Tu és digno. Nós declaramos esse ambiente aberto, Senhor. Nós declaramos os céus abertos sobre esse lugar aqui, ó Deus. Declaramos por terra toda tentativa do inimigo de tirar a atenção, distrair, trazer sono. No nome de Jesus, nós repreendemos a ação intrusiva do inimigo aqui, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito tenha liberdade para fluir no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Olha aí para a pessoa do seu lado e diga assim: agora você não conversa comigo, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 16. Todos encontraram? Amém? Vamos ler do versículo 5 até o 9. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor assim o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Uma grande e eficaz porta se me abriu, mas existem muitos adversários. Agora, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, o último livro aí da Bíblia, capítulo 3. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os habitantes da terra. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei coluna do meu templo, do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, do meu Deus, e também o meu nome novo, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu perguntasse para você, eu tenho quase certeza que todos gostariam de ver as portas se abrindo na sua vida, amém? Sim ou não? Agora, nós precisamos entender algumas coisas a respeito de quando Deus fala que está abrindo uma porta nas nossas vidas. Quando você
você olha para a palavra de Deus, esses versículos que nós lemos, Deus manda, através de Jesus, uma carta para uma igreja localizada na cidade de Filadélfia. E o interessante é que Jesus diz para essa igreja: eu sou o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que Jesus está dizendo que Ele é aquele que abre a porta e ninguém fecha, e também é aquele que fecha e ninguém abre. Mas a continuação desse texto diz: eu conheço as tuas. Olha aí, irmão, na Bíblia. Eu conheço as tuas obras, e por isso pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha que interessante o que Jesus está dizendo. Eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, e eu tenho a chave que fecha e ninguém abre. Mas eu conheço as tuas obras, e por conhecer as tuas obras eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. O que Jesus está querendo dizer nesse texto, querido, é que a porta aberta que Ele coloca diante desta igreja, ou diante de mim e de você, depende não somente da graça de Deus, porque Ele diz: eu conheço as tuas obras, ou seja, eu aprovo a tua conduta, eu aprovo as tuas atitudes. Embora tendo pouca força, tu não negastes o meu nome. Embora passando por problemas, por dificuldades, você não abriu mão da atitude correta diante de mim, mas guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Ou seja, porta aberta para ninguém fechar depende da sua posição. Porta aberta que Deus coloca diante de mim e de você depende da minha atitude diante das tribulações e das dificuldades. Voltando para o texto de 1 Coríntios capítulo 16, Paulo está escrevendo uma carta para os Coríntios e diz assim: eu vou estar aí com vocês, talvez passe todo o inverno, mas é preciso agora que eu fique em Éfeso, porque eu não quero ir ver vocês de passagem, mas quero permanecer um tempo com vocês. Então, se Deus assim o permitir, eu quero ir aí. Mas agora uma grande e eficaz porta se me abriu, mas existem muitos adversários. Que coisa! Então nós poderíamos fazer uma comparação. Porta aberta é sinônimo de bênção, sim ou não? Porta aberta, Deus abre. Porta aberta é sinônimo de adversários. Quantos querem porta aberta na sua vida? Levanta sua mão. Nem todo mundo levantou a mão agora. Porque nós precisamos perder essa ideia, querido, de que a vida você vive ela de qualquer maneira, de qualquer jeito. Com Deus não. Deus está prometendo, disse para Paulo que haveria uma grande e eficaz porta aberta diante dele, mas existia muitos adversários. Aqui Paulo está fazendo a sua terceira viagem missionária. Na primeira ele fez algo, na segunda ele fez algo, e agora está dizendo: somente na terceira viagem uma grande e eficaz porta se me abriu, mas existem muitos adversários. Eu quero dizer algo para você nessa noite, querido. Ainda que na primeira, na segunda passagem não deu certo, na terceira ou na quarta Deus vai fazer as coisas dar certo na sua vida.
Agora nós precisamos de uma atitude de não desanimar, mas de perseverar. Se as coisas não aconteceram antes, é porque ainda não era o tempo de Deus na sua vida. Olha aí para o irmão do seu lado e fala assim: pode ser que ainda não é o tempo. Porque aquilo que Deus compartilhou com você, que existe uma porta grande e eficaz aberta, e ninguém pode fechar, isso vai e é realidade. Ainda que existam muitos adversários, aquilo que Deus compartilhou com você, aquilo que Deus falou no seu coração, vai acontecer. O que nós precisamos entender, querido, é que nós devemos governar as nossas emoções. E esse é um dos quesitos importantes que muitas vezes nós não temos observado. Porque nós vivemos baseado em sentimentos, quando na verdade Deus nos manda ou nos ensina a viver por fé e não por sentimentos. Então, se as coisas estão acontecendo como eu gostaria, no tempo que eu gostaria, beleza, estou bem com Deus, estou firme, estou forte, tudo está acontecendo, dinheiro na conta, sem problema no casamento, sem problema na saúde, tudo tranquilo, tudo indo de vento em pouco. Significa que eu estou caminhando da maneira que eu gostaria de caminhar. Significa que Deus está fazendo aquilo que Ele gostaria de fazer, mas que eu também gostaria. Agora, precisamos entender o que Paulo entendeu aqui em 1 Coríntios, capítulo 16. Paulo disse assim: eu gostaria de estar aí com vocês e passar um tempo, mas eu vou depois, se o Senhor... Você precisa submeter as suas emoções, os seus sentimentos, à soberania de Deus. Muitas pessoas já chegaram para mim e disseram assim: pastor, eu senti de Deus de fazer isso. Cuidado. Mas eu senti, pastor. A Bíblia diz em Jeremias que enganoso é o mais do que todas as coisas. Pastor, eu senti no meu coração de fazer. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Você deve submeter as suas emoções, os seus sentimentos à soberania de Deus. Acima do seu afeto, acima das suas emoções, precisa estar a vontade de Deus. Sabe quando uma porta do Senhor vai estar aberta diante de nós e que ninguém pode fechar? Quando nós governamos os nossos sentimentos, quando nós governamos as nossas emoções, quando nós, independentemente do que está acontecendo, continuamos a ser o mesmo. E não somos pessoas de ânimo dobro. Um dia está bem, outro dia já está querendo desviar. Um dia parece que vai ser arrebatado, outro dia fala: mas não é bem assim as coisas. As coisas não funcionam muito bem como eu gostaria. Não funciona mesmo, irmão, como eu e nem como você. Funciona como Deus deseja que elas funcionem. Funcionam da maneira que Deus gostaria e gosta e deseja que elas funcionem. E essas portas, querido, que Deus abre, nós não vemos muitas vezes com os olhos naturais. Por isso nós não vivemos baseado em sentimentos. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas não veem essas portas abertas. Mas não importa quantas pessoas veem a porta aberta, o importante é que você veja. O importante é que Paulo diz assim: Deus me abriu uma grande e eficaz porta, ainda que existam muitos adversários. Paulo estava vendo isso. Talvez mais ninguém viu essa porta aberta. Isso pode acontecer comigo e com você. Deus falou: não, as coisas vão romper na sua vida, vão mudar.
Deus falou comigo que 2013 seria o ano de romper. Aos olhos naturais parece tudo trocado, tudo errado. Eu já orei para Deus, falei: Senhor, será que eu me enganei? Porque Deus não se engana, né? A gente que às vezes se engana quando acha que ouviu Deus. Falei: Senhor, será que eu me equivoquei naquilo que eu ouvi lá em dezembro? Falei que o ano de 2013 seria o ano de romper. Você já chegou em momentos da sua vida que você parece que ouviu alguma coisa que não está se encaixando na sua vida? Que as circunstâncias do momento parecem ser totalmente contrárias daquilo que você ouviu como promessa? Que o que você está vivendo não parece de forma nenhuma uma grande e eficaz porta aberta que ninguém pode fechar? Muito mais se parece que existem muitos adversários. Muitas vezes vem o inimigo e mostra aquilo que é bom aos nossos olhos. Quando a serpente foi tentar Eva lá no jardim do Éden, ela pegou a maçã e falou assim: olha para a maçã. A maçã não era maçã, era um fruto. Não fala, dizem que é maçã, mas a Bíblia diz que é um fruto. Fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia fala que ela era formosa aos olhos, atraente aos olhos. Então o inimigo vai mostrar muitas vezes aquilo que é atraente aos seus olhos. O inimigo vai mostrar para você muitas vezes aquilo que é bom para se comer, para se desfrutar. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. E se Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas, irmãos, as coisas precisam acontecer. E as coisas precisam sim e vão acontecer. Agora, não viva baseado nos seus sentimentos. Não viva baseado naquilo que o seu coração está sentindo. Mas baseie a sua vida e as suas decisões naquilo que diz a palavra de Deus. Ninguém viu Éfeso como uma cidade para ser tomada para o reino de Deus. Muito pelo contrário, lá existia templos a Diana, a deusa dos Efésios. Mas Paulo viu uma grande e eficaz porta aberta naquela cidade. Aonde ninguém viu, Paulo viu. E se você estudar a história da igreja, você vai ver que a única cidade que foi inteira ganhada para Cristo foi Éfeso. Porque Paulo viu quando ninguém viu. Por isso muitas vezes quando você vê e ninguém vê, se Deus te mostrou, querido, não se preocupe com a quantidade de pessoas que estão vendo o que você está vendo. Não se preocupe se as pessoas dizem: mas eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada, só vejo os adversários, só vejo as situações contrárias. Eu conheço as tuas obras, porque guardastes a palavra da minha paciência e perseverança. Eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Antes ele diz: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Mas precisamos compreender que essas portas que Deus abre depende da nossa posição espiritual. Depende do meu posicionamento espiritual. Depende da minha maneira de proceder diante desses adversários. E quando eu digo adversários, querido, eu não estou dizendo pessoas que são seus inimigos. Porque na verdade nós não podemos ter inimigos. Ainda que as pessoas nos considerem inimigos, nós não devemos considerá-las inimigos. E uma coisa que
Ao longo da caminhada você vai aprendendo. É que aqueles que muitas vezes se tornaram seus inimigos, ao longo da caminhada eles vêm, falam com você. Se você permanecer fiel à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, eles vão falar: realmente eu me equivoquei, eu me enganei, realmente as coisas não eram da maneira que eu gostaria que elas fossem. Realmente eu não enxerguei a porta aberta que você estava vendo. Eu tenho certeza, querido, que Deus já compartilhou algo com você no seu coração e disse: eu estou colocando diante de você uma porta aberta, grande e eficaz, mas é preciso um tempo para que você entre por essa porta aberta. Porque eu quero dizer uma coisa para você: pior do que muitas portas fechadas são muitas portas abertas. Então, quando existem muitas portas abertas na sua vida, cuidado, porque Deus coloca uma porta aberta para você. E quando existem muitas portas abertas, é perigoso, porque você não sabe quais delas, ou qual delas é a porta que Deus abriu. E quando você não sabe discernir qual delas é a porta que Deus abriu, quando você é guiado, conduzido pelas suas emoções, você entra e fala: não, é essa, entrei. E quando você entrou, você caminha um bom tempo até descobrir que essa não era a porta que Deus abriu. E aí vai se passar um bom tempo, você vai ir até um pedaço e vai voltar e vai dizer: puxa vida, essa não era a porta que Deus abriu. E nesse caminhar, nessa desenrolar do processo de Deus nas nossas vidas, quanto tempo nós perdemos? Indo, caminhando, andando por uma porta, por um caminho que Deus não nos mandou. Olha para a pessoa do céu e diga assim: cuidado da porta que você tem entrado, pois essa pode não ser a porta que Deus abriu. Primeiro, submeta os seus sentimentos à soberania de Deus. Segundo, você precisa definir qual é a Éfeso da sua vida. Foi isso que Paulo definiu. Falou: agora eu preciso ficar aqui, porque é aqui que Deus abriu uma grande e eficaz porta na minha vida. Qual é a porta, querido, grande e eficaz que Deus já abriu na sua vida? Muitas vezes nós oramos dizendo: Deus, abra as portas das nossas vidas, e Deus está com a porta escancarada, mas você não entra por ela. Sabe por que você não entra? Porque você não sabe discernir qual é a porta certa. Por isso eu preciso estar alinhado para poder discernir o que é o que devo fazer. Não precisa me responder, mas você sabe qual é a porta que Deus abriu na sua vida? Você sabe qual é essa grande e eficaz porta que Deus abriu na sua vida? Talvez você está diante dela. E agora, Deus, eu entro ou não entro? Você passou 10 anos, 5 anos, não sei quantos anos orando: Deus, abra uma porta na minha vida. Deus abriu. E agora você está diante dela dizendo: será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu...
comprar um galinho na próxima, tá, irmão? As amarelinhas, vai que é boa, vai ter que ser um galinho. Qual é a porta que Deus abriu? Ou por que você estava orando, Deus abriu e você agora não entra? Ah, pastor, é que agora as coisas mudaram. É porque na verdade você está olhando e está vendo que tem muitos adversários, que tem muitas dificuldades, tem muitas situações que você vai precisar superar. Agora eu mudei de ideia. Eu tenho uns DVD ali, não sei se colocaram para vender ali, numa mesinha. Põe ali para mim, família. Eu tenho um DVD que eu falo sobre determinação para vencer obstáculos. Gente, uma coisa que nós precisamos ser é determinado. Se Deus abriu a porta, se eu orei, Deus abre uma porta, Deus abriu. O que eu preciso agora é uma determinação para entrar por essa porta. Ou eu vou esperar o quê? Agora fechar a porta? Quantos já oraram para Deus abrir uma porta? Está passando mal, filho, aí? Está tremendo? Hã? Não? Quantos já oraram para Deus abrir uma porta na sua vida? Eu já orei. Por que porta você orou para Deus abrir? Que tipo de porta você já orou para Deus abrir? Agora Deus abriu, e por que eu não entro agora? Por que nós não entramos agora? Porque nos falta determinação. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras e pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ainda que você teve pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ainda que passamos por dificuldades, por problemas, por tribulações, ainda que tenhamos muitos inimigos dessa porta aberta nas nossas vidas, essa porta Deus abre e ninguém fecha. Amém? Tem um irmão que crê isso, João. É essa porta que nós precisamos agora entrar por ela. Mas para entrar por essa porta, querido, você não pode ser governado pelos seus sentimentos. Você deve submeter os seus sentimentos à soberania de Deus. Ainda que você queira fazer, porque o meu coração está inclinado para fazer isso, mas Deus não quer que eu faça isso. Então submeta os seus sentimentos à vontade de Deus. Não seja governado pelos seus sentimentos. Mas eu gostaria tanto de morar perto dos meus pais. Eu também moro a 1.200 quilômetros da minha família. Porque na vida cristã você precisa decidir: ou você agrada ao seu coração e às pessoas, ou você agrada a Deus. Hoje pela manhã eu contei um pouquinho da minha história aqui para o pessoal que fez esse treinamento. E meu propósito era ir embora em 2000. Eu cheguei em 99, no outro ano, no ano seguinte, eu gostaria de ir embora. Eu e minha esposa fizemos um acordo: o ano que vem nós vamos embora. Estou 16 anos aqui. Porque mais importa agradar a Deus, querido, do que fazer a sua própria vontade. Você precisa definir quem você vai se submeter, ou a quem você vai se submeter: a Deus ou a sua vontade. A porta que Deus abre, você não consegue ver com os seus olhos naturais. Sabe o que Deus faz, irmãos? Quantos já leram Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel para um vale dos ossos secos? Já viram isso? Deus leva o profeta Ezequiel para o vale dos ossos secos. Para quê? Para matar os sentidos naturais do profeta Ezequiel.
Você já percebeu que parece que as coisas com Deus acontecem nos 45 do segundo tempo? Parece que na última hora, nos últimos minutos que as coisas acontecem. Por que isso, Deus? Porque Deus deseja matar os nossos sentimentos naturais. Porque nós não vivemos baseado, não deveríamos viver baseado a nossa vida nos sentimentos, mas na fé. Por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Se retroceder, nele não tem prazer a minha alma. Em quem você baseia a sua vida? Ou em quê? Nos seus sentimentos? Se está tudo bem, você adora a Deus. Se está tudo mal, você espragueja a Deus, nega a Deus. Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, o que você vê? Aí eu vejo um vale de ossos secos. Aí Deus diz para ele assim: Ezequiel, pode viver esses ossos? Ezequiel provavelmente pensou: naturalmente? Não. Mas ele submeteu os seus sentidos naturais à soberania de Deus. Disse assim: tu sabes, ó Deus. Então Deus diz para ele o quê? Profetiza sobre o vale dos ossos secos. Então Ezequiel começa a profetizar. Deus parece meio louco às vezes, meio equivocado. Como profetizar sobre Deus? Olha bem, Senhor, o que o Senhor está pedindo para mim fazer? Ezequiel, profetiza sobre o vale dos ossos secos. Mas Senhor, Ezequiel não discutiu, Ezequiel profetizou. E o final da história é que aquele vale de ossos secos se tornou num grande e poderoso exército. Querido, não importa se nós conseguimos ver com os olhos naturais. O importante é que se Deus falou, nos mostrou através dos nossos olhos espirituais, é que as coisas vão acontecer. Porque nós precisamos, na verdade, não é sentir, mas é uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. Se nós temos uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, e se eu guardo essa palavra, então eu tenho uma visão. O diabo não está preocupado em roubar a visão que você tem das coisas. O diabo está preocupado ou está tentando, de uma forma ou outra, roubar a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Por isso Davi diz em Salmo 119, 105. Não. 119 que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra que Deus te deu. Se apega à promessa que Deus estabeleceu sobre a sua vida, que Ele vai abrir uma porta. Não importa quantos inimigos tenham, não importa quantas pessoas estão vendo, não importa se as pessoas dizem para você: mas só você está vendo isso. É só você que enxerga isso, eu não estou vendo nada. Eu acho que você se enganou. Eu acho que você se equivocou. Você viu coisa demais. Mantenha guardada a palavra de Deus sobre a sua vida, porque Deus sempre vai te dar uma visão clara daquilo que vai acontecer. Independentemente do que as pessoas disserem, falarem, pensarem, mantenha a palavra que Deus liberou na sua vida. Às vezes Deus nos manda para lugares para que a gente possa libertar o povo de uma mentalidade medíocre, libertar as pessoas de uma mentalidade de escravo. E quando nós chegamos em determinados lugares, a determinado grupo de pessoas, muitas vezes nós não somos bem interpretados, bem compreendidos.
Porque nós temos uma mensagem que vai libertar de paradigmas as pessoas, e muitas vezes eles não vão entender, porque todo libertador não é bem compreendido. Moisés não foi bem compreendido no Egito. Mas se Deus te deu uma palavra, não deixe o diabo roubar essa palavra do seu coração. Deus sempre vai te dar uma visão clara daquilo que vai acontecer. Paulo enfrentou vários adversários em Éfeso. A ignorância dos seus seguidores, nem os seguidores dele acreditavam nele, na visão que Deus tinha da vida dele. As pessoas das sinagogas eram incrédulas e maldizentes. Hoje nós temos uma igreja que não crê e que além de tudo ainda maldiz. Não sei não se vai acontecer. Será? Paulo enfrentou imitadores ineficazes, os filhos de Cefas. Chegaram para o endemoniado e disseram assim: em nome de Jesus aqui Paulo prega. O demônio parou e falou assim: peraí, Jesus nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, e vocês quem são? Os demônios deram uma surra naqueles filhos de Cefas. Paulo enfrentou praticantes de magia, uma economia governada pela idolatria, pela magia, e empresários ou homens ricos que alimentavam esse comércio. Ou seja, todo mundo era contrário a Paulo. Por isso ele diz: uma grande e eficaz porta se me abriu, mas existem muitos adversários. Existem lugares, querido, que precisam ser tomados, e Deus está colocando você diante de porta aberta nessa noite. E você vai ter que decidir, se determinar, entrar ou não entrar. Não são muitas portas agora, mas são portas que precisam de uma decisão sua. Ou eu entro, ou eu assumo, ou eu não assumo. Ou eu vou fazer parte disso que Deus falou que vai acontecer na minha vida, ou eu não vou fazer parte. Está chegando um tempo, um momento em que nós vamos ter que nos definir, nos determinar, assumir. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu sou realmente aquilo que Deus diz para que eu seja, ou eu não vou ser isso. Quantos creem que Deus é poderoso para abrir uma porta e ninguém fechar? Quantos já oraram para Deus abrir uma porta na sua vida? E nessa noite tem muitas pessoas que estão diante de portas que Deus abriu e agora não tem coragem de entrar. Senhor, abre uma porta na minha vida financeira. Senhor, abre uma porta de emprego, de trabalho. Senhor, abre uma porta. Filho, entra agora, está aqui a porta. Senhor, 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 Senhor. Por que a gente não entra aqui? O que está faltando para você entrar? Deus abriu a porta, você orou, Deus abriu, agora você não entra. Pastor, mas é que se eu entrar eu vou ter que começar a fazer isso, aquilo. Quanto tempo nós vamos ficar marcando passo no mesmo lugar, diante dessa porta aberta? Quanto tempo nós vamos perder da nossa vida
por não entrar naquilo que Deus tem para nós. Quanto tempo nós vamos transferir responsabilidade para as pessoas, para as situações? Ah, mas o fulano, o ciclano, o beltrano, não. É tempo de você entrar na porta que Deus abriu sobre a sua vida. Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma visão clara daquilo que você deve fazer. Entra. Quantas vezes as pessoas vêm, pastor, eu preciso de um conselho. Faço isso, faço aquilo, o que o senhor acha? Eu falei, irmão, acho que irmã faz isso. E o irmão fez? Ah, pastor, eu pensei bem e eu fiz diferente. Então tá bom, irmão. Acho que você precisa ter perguntado para mim, então. Sabia que muitas vezes nós não prosperamos naquilo que nós deveríamos prosperar, porque nós não ouvimos o profeta que Deus colocou sobre as nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Segurança vem de Deus. É Ele que vai trazer segurança, proteção, cuidado para a sua vida. Somente Ele pode fazer isso. Mas o versículo continua e diz assim: mas crede nos seus profetas e prosperareis. E aí a gente fala, irmão, faz isso, fulano, faz aquilo. Pois é, mas eu pensei bem. Então tá bom, irmão. Ou você acha que a gente dá conselho para você quebrar a cara? Não, eu vou dar um conselho porque eu quero que o irmão remeta a cara no corpo. Não. Eu quero que você prospere, eu quero que você flua em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero que a bênção de Deus alcance você, a sua casa, o seu negócio, o seu trabalho, tudo. Agora você precisa também observar aquilo que está sendo dito para você. Crede nos seus profetas e prosperareis. Chegou o tempo de você decidir, querido. Chegou o tempo de você dizer: eu vou entrar na porta que Deus colocou aberta sobre a minha vida. Diante de mim, é eu que vou ter que decidir. Sou eu que vou ter que escolher. Sou eu que vou ter que determinar. Não, eu pertenço ao reino de Deus, eu pertenço à obra de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus mandou para que eu fizesse. E muitas vezes nós não entramos nisso que Deus tem para as nossas vidas, porque nós vamos dando ouvido para a voz da multidão, para a voz das pessoas que dizem: ah, olha bem, ah, veja bem. E aquele que nós deveríamos ouvir, nós não ouvimos. Ou aqueles que nós deveríamos ouvir, nós não ouvimos. E então andamos por um bom tempo, chegar lá na frente e falar: puxa vida, por que eu não ouvi? Por que eu não caminhei sobre esse conselho? Aí tem que voltar, perder um bom tempo para poder caminhar naquilo que Deus deu, naquilo que Deus mostrou. Então, querido, nessa noite eu quero que você entenda que existe uma porta aberta diante de você, e é você que vai determinar se você vai entrar ou não. Você vai precisar ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Deus abriu a porta, irmão. Agora é você que vai ter que dizer: entro ou não. Toma a decisão de fazer isso ou não. Ah, Senhor, mas eu estou com pouca força, estou cansado, sobrecarregado, desanimado. Jesus disse: embora tenha pouca força, tu não negastes o meu nome, mas guardastes a palavra da minha perseverança, da minha paciência. Por isso eu coloco diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar.
Aí onde você está, feche os seus olhos. Pense naquilo que você pediu para Deus. Pense naquilo que você pediu para Deus abrir na sua vida. Que porta? Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Olha para mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Olha para mim, eu preciso esse olhar sobre mim, para mudar o meu modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti, para mudar o meu modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Olha para mim. O problema não é ouvir, querido, o problema é obedecer quando Ele fala conosco. Nessa noite Deus está falando com você. Eu coloco uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém. É você que vai ter que determinar, decidir: eu entro ou não entro? Eu decido ou não decido? Do teu olhar amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas para mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Olha para mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Olha para mim, eu preciso esse olhar sobre mim, para mudar o meu modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver, para ser o que és, meu Senhor. Preciso de ti, para mudar o meu modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver, para ser o que és, meu Senhor. Preciso de ti. Deus está no seu coração, querido. Deus está dizendo: eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por causa que você, no momento de dificuldade, ainda que teve pouca força, não negou o meu nome, guardou a palavra da minha paciência, da minha perseverança. Eu coloco uma porta aberta diante de ti.
quando Deus muitas vezes coloca uma porta aberta diante de nós, nós precisamos receber um sinal dele para entrar. Às vezes você tem essa porta aberta e não é a hora de você entrar por ela. Então existe um sinal vermelho para você. Às vezes você está diante de uma porta aberta e existe um sinal amarelo. Ainda não é o tempo de você entrar, ainda não é o tempo das coisas acontecerem na sua vida. Mas existe um momento que Deus dá um sinal verde para você e diz: entra, filho, agora é a hora, agora é o momento, chegou o dia, chegou o tempo de você entrar. Deus compartilhou comigo que existem algumas pessoas que têm sinal verde para entrar em algumas portas aqui. Existem portas que você orou por um bom tempo e que Deus está te dando sinal verde para você entrar nela. São situações que você vai ter que submeter os seus sentimentos, as suas emoções à soberania de Deus. Ainda que talvez a sua vontade seria fazer uma coisa, Deus está dizendo para você: é hora de entrar por essa porta que eu tenho aberta diante de você e ninguém pode fechar. E quando a gente entra por uma porta que Deus abre, querido, o novo nível de Deus e daquilo que Deus tem para as nossas vidas começa a acontecer. Deus não te colocou aonde Ele te colocou por acaso, por coincidência. Não. Deus te colocou aonde Ele te colocou porque Ele tem um propósito estabelecido sobre a sua vida. Senhor, nessa noite eu te peço, Deus, que o Senhor seja claro, Deus, com pessoas que estão diante dessas portas que o Senhor abriu, mostrando, Deus, para aqueles a quem o sinal está verde, para aqueles a quem o sinal está amarelo, vermelho, se é tempo de entrar, se é tempo de esperar, se não é tempo, mostra o Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração aqui nessa noite, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa mostrar qual é a decisão que nós devemos tomar. Qual é a decisão que nós devemos fazer de hoje em diante, daqui para frente. Chegou o tempo, querido. Chegou o tempo de entrar pela porta. Deus manda dizer que tem sinal verde para você. E
a porta que Ele colocou diante de você, ninguém pode fechar. Porque você viu essa porta sem muitas pessoas terem visto ela. Olha para as nossas vidas aqui, Senhor. Olha para cada coração aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Fica de pé, querido. Vamos adorar o Senhor. Não converse nesse momento, não te distraia. Teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim, quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange. Derreto por dentro de mim. Peça para Ele. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha para mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Querido, eu queria te desafiar nessa noite, se você acredita e crê que
que você está diante de uma porta aberta, que Deus abriu e que ninguém pode fechar. Mas se você talvez não sabe o que fazer, entro, não entro, espero, não é porta de Deus. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente. Eu quero orar por você, para Deus trazer clareza, discernimento sobre a sua vida, sobre a decisão que você precisa tomar.
Amém, querido? Olha aí para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus irá te mostrar o que você deve fazer, como você deve fazer e em que tempo você deve fazer. Amém? Volta para o seu lugar em nome de Jesus. Queridos pais dos adolescentes, o pastor Felipe precisa falar com eles depois do final do culto. Sábado que vem não vai haver rede de jovens, porque nós vamos ter casamento. Vou baixar um pouquinho o meu, acho que não. É o microfone do bumbo. Do bumbo, Léo, acho. Corta ele. Aí, garoto. Obrigado, Tiago. Sábado que vem vai casar o Jean e a B. Levanta a mão aí, Jean. Olha, levanta a mão aí, Jean. Aí, Jean e a B. Sábado agora casou o Jonas e a Daia. Casou a Mari e o Fábio. Levanta a mão aí, Fabião. Aí, ó. Não sou Santo Antônio, viu, irmãos? Mas Deus está fazendo maravilhas aí, amém? Se você é casado, não é casado, quer casar. Se você é casado, você continua casado. Amém? Então tá bom. Se você não é casado, depois ora, jejua que Deus arruma alguém para você. Amém? Glória a Deus. Queridos, que Deus possa nos dar uma semana de vitória no nome de Jesus, amém? Mas eu queria encerrar cantando uma canção. Eu aprendi que a gratidão atrai a multiplicação de Deus nas nossas vidas, amém? Diga assim comigo: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, pela paz de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, pela paz de Deus.
dou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Seu Filho, nosso Senhor e Salvador, que as infinitas consolações de Deus, Espírito Santo, estejam sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz: amém. Deus te dê uma semana de vitória, no nome de Jesus.